Fala, mestres, beleza? Toninho Sorriso falando. Vamos lá. Eu resolvi fazer um vídeo hoje um pouco diferente, né? Eu tenho percebido que eu tenho alguns alunos que moram em apartamento e aí eles não têm tido muito sucesso para estudar, porque não pode fazer barulho depois das 10 e tem muita gente que trabalha o dia inteiro e depois tem gente que faz faculdade, chega em casa depois das 10 da noite. E aí eu imagino o seguinte, imagina assim, imagina que você está fazendo aula com um professor, uma vez na semana, vamos supor que seja na segunda, né? O dia que eu estou gravando aqui, só de exemplo, tá? Imagina que eu estudo na segunda, o professor vai me passar alguns exercícios, algumas cadências, algumas coisas para eu estudar, exercício, então eu vou ter 7 dias até a próxima segunda-feira para poder apresentar para o professor. Só que imagina o seguinte, imagina que você não consegue estudar porque você mora em apartamento, chega depois das 10 da noite e aí não pode fazer barulho, o cavaquinho, vamos combinar que faz um pouquinho de barulho. Ou então que você mora em apartamento e além de não poder fazer muito barulho, você tem criança pequena, né, recém-nascida. Ou às vezes até você mora em casa mesmo, só que tem esse problema da criança, né, ali então, e você acaba não estudando essa semana para chegar na semana que vem, na próxima semana, e apresentar para o professor. O que acontece? Muitas vezes acontece da pessoa, por não conseguir ter uma evolução, porque ela não consegue treinar, ela acaba desistindo do curso, desistindo de um sonho que ela tem, que ela gosta ali. Algumas pessoas estudam cavaquinho só para elas mesmas, tocar em casa ali com os amigos, ou às vezes até sozinha. Outros estudam cavaquinho porque quer tocar numa roda de samba com os amigos. Outros estudam cavaquinho porque querem tocar numa roda de samba, mas poder, né, ganhar um dinheirinho extra no final de semana. Então, cada um tem o seu objetivo ali. Porém, a pessoa às vezes acaba não conseguindo atingir, justamente porque não consegue estudar. E o cavaquinho é um instrumento que a gente precisa estudar todo dia um pouquinho. Então, eu resolvi fazer um vídeo aqui falando sobre isso. Se vocês prestarem bastante atenção aqui, ó, embaixo do lado do cavalete aqui, do meu cavaquinho, tem um pano. Eu peguei a flanela do meu óculos, dobrei e botei aqui debaixo. Para quê? Para que o cavaquinho fique assim, ó. Tá vendo? Ele fica sem som. Então facilita um pouquinho para você que tem problema, que mora em apartamento, que tem criança pequena e tal, facilita um pouquinho. Não vai facilitar totalmente, mas se você estiver empenhado em estudar e aprender, você vai conseguir, vai te ajudar. Isso vai te ajudar, vai quebrar um galhão. Por quê? Vamos supor que você tem aí uma música para tocar com seu professor. Você pode estudar aqui, ó, só o movimento dos acordes. Vou fazer um quadrado só para ficar mais fácil. Então, eu posso treinar aqui só o movimento da troca dos acordes, porque tem muita gente que tem problema na troca, não consegue trocar rápido os acordes. Então, você pode treinar ali primeiro só o movimento dos acordes aqui. Faz uns 5 minutos, tá? 5 minutos de troca de acorde da música ali que você vai tocar. E tal, vamos supor que a música faça aquela cadência que vai para o quarto grau, na subida. Treina aqui o exercício da movimentação do braço em todos os acordes, ali uns 5 minutinhos. E depois você faz o que? Treina a batida. Pega a batida que você tem na mão, né? Aqui eu tô com a mão, mas eu poderia até tirar. Você pode treinar a batida que você está treinando ou outras que você está aprendendo. De repente você tem uma batida que você toca todas as músicas com essa mesma batida, mas você vê que não fica tão legal porque tem música que a levada é diferente, a batida é diferente. Então você está aprendendo uma nova batida para sair daquela que você já está acostumado ali, que faz todas as músicas com ela. E aí você tem que treinar essa batida. Só que se você não pode estudar por causa do barulho, você vai empurrando, empurrando, chega no dia de fazer aula com o professor, você não treinou nada. Então você pode pegar essa batida, vou dar um exemplo aqui de umas repicadas, né? Aí você pode fazer o que depois? Você pode pegar e fazer os acordes. Vou fazer um quadrado de Ré maior aqui, usando essa batida que eu fiz aqui. Então posso fazer aqui, ó. Perdão, eu falei quadrado, mas no fim me empolguei, acabei fazendo a subida. Só o quadrado.
né? Ou outra batida, né? Mais floreadinha, mais brincando aqui nas pontas, né? E isso vai te ajudar de duas formas. Primeiro que você vai treinar, você vai estudar o que o seu professor te passou. Segunda coisa que ajuda bastante aqui é o fortalecimento. Como o som não sai, a tendência é a gente fazer um pouco mais de força. Então você ganha mais força na mão esquerda, no meu caso, né, que sou destro, ganha mais força na mão esquerda, na mão que faz o acorde, né, de apertar aqui. Você vai ganhar mais força. E aqui você vai acabar ganhando mais força também aqui e tocar um pouquinho mais de pressão. Uma outra coisa que te ajuda se você estudar mais de 30 minutos, por exemplo, é a resistência. Eu percebo que alguns alunos às vezes chegam para fazer aula comigo com pouca resistência. O que acontece? A gente começa a tocar junto, a gente começa a tocar numa velocidade e aí o aluno vai cansando o braço e vai caindo. Ou seja, a gente começa numa velocidade e aí a força do braço, a resistência vai caindo, ele vai caindo, porque não tem resistência. Então se você conseguir estudar mais que 30 minutos também com esse esquema aqui, tapando o som, além de você conseguir estudar sem fazer muito barulho, você vai ganhar resistência na mão que faz o acorde e na mão que faz a palhetada. Isso serve também para você que está estudando solo, né? Eu poderia fazer aqui exercício aqui. Né? Eu poderia fazer exercício de digitação, né? Exercícios de digitação para ganhar velocidade e também vai ganhar um pouco de força aqui na mão, principalmente aqui, né? Na mão que a gente está fazendo a palhetada. Porque como o som não vem, é natural a gente pensar, a gente acabar botando mais força, você vai tocar, vai fazendo mais força na mão, vai pegando mais força. Na hora de fazer um solo, seus solos vão sair bem vivos, bem precisos, né? E bem nítidos, né? A ideia é essa. Porque quando você não tem o som aqui natural, você tenta caprichar o máximo que você pode para tirar o som quando você tiver sem esse paninho aqui, né? Aqui eu tenho o som do traste. Tá vendo? É meio parecido. Mas eu consigo ter precisão depois. Na hora de fazer um solo, eu vou ter precisão e vou ter força para tirar um som mais alto, não ficar aquele som muito pequenininho, muito tímido, tá? Então eu queria deixar essa dica para vocês, que eu usei muito, né? Quando eu comecei lá atrás, eu usei bastante, porque aqui em casa, a casa era pequena, nós somos em 9 irmãos, e hoje meus irmãos são casados e tal, mas na época que eu comecei, não, morava todo mundo aqui, e era 2 quartos, cozinha e banheiro. 2 quartos para 9 pessoas. Então eu tinha que estudar. Então eu queria estudar até mais tarde, né? Eu chegava da escola ali umas 11, né? Eu estudava das 7 às 11 da manhã. Aí eu chegava em casa umas 11h30, fazia ali o material que tinha que fazer, lição de casa. E depois eu começava a estudar. E às vezes eu ia até 7, 8 da noite, mais até. E aí eu pegava e fazia isso aqui. Para não incomodar meus irmãos que iam trabalhar no dia seguinte, meu pai, eu pegava e fazia esse estudo aqui. Ficava tirando as músicas, né? Treinando quadradinho e tudo mais. E aí não incomodava a galera. Lógico que mesmo esse sonzinho aqui, ó, a hora que tá um silêncio à noite, que era no caso, por exemplo, às vezes eu queria estudar até umas 10 e não dava, porque meu pai acordava às 5 da manhã, então ele dormia cedo, ele dormia umas 9, 9 e pouco. Então eu ia até esse horário, 9, 9 e pouco, porque quando chega 11 horas, meia-noite, imagina, aquele silêncio total, até esse barulhinho aqui, ó, vai incomodar. Então, eu consegui estudar até umas 9 e pouco por causa do meu pai. Mas vocês, de repente, que moram em prédio, hoje em dia tudo moderno, a galera vai dormir 11h30, meia-noite. Então, de repente, se você chega em casa às 10 horas, dá para você estudar até umas 10h30,
10h40, nesse modelo aqui, de repente até umas 11 horas, eu acredito que você consiga estudar sem incomodar. Beleza? E aí você também não perde o seu curso que você está fazendo com o seu professor, não desanima e não desiste do cavaquinho. Beleza? Então, um abraço. Se você achou bacana, deixa um comentário aqui, por favor, ajuda a gente, deixa um joinha, espalhe para os amigos, salve esse vídeo, mande para mais pessoas, amigo seu que também está estudando, está passando por esse problema, beleza? Ou está tentando começar, né? Quer começar no cavaquinho, mas já está pensando, putz, mas eu moro em apartamento, então eu não vou nem começar. Beleza, gente? Um abraço.